Nesta sexta-feira, nesta quinta-feira, melhor dizendo, dia 6 de fevereiro, o presidente Lula dava uma entrevista para uma rádio da Bahia. E quando o entrevistador perguntou sobre a carestia dos alimentos, ele deu essa resposta. Assista. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. E você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Olha, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, eu não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido. Não pode ser extorquida. As pessoas não podem tirar proveito porque o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. Olha, Lula, com essa fala, acaba de cometer um crime muito, mas muito grave. E ainda tem um agravante, o fato de ser presidente da República. E qual o crime que ele cometeu? Contra a economia popular. Ele está estimulando os brasileiros a boicotar os comércios, a boicotar os estabelecimentos comerciais. Isso é crime. É crime contra a economia popular. Mas, na vida do Lula, isso é apenas mais um crime entre tantos. Ele não está sendo verdadeiro quando ele fala que os comerciantes aumentam o preço com o objetivo de extorquir. Não. Quem extorque a sociedade, o trabalhador, é o governo, e eu explico por quê. E olha que eu nem sou economista. Quem extorque o trabalhador é o próprio governo, com a carga excessiva de impostos sobre o produto necessário à sobrevivência: arroz, feijão, leite, óleo. Muitos desses produtos que são vendidos faz parte da cesta básica do dia a dia, da necessidade de sobrevivência do brasileiro, e não é supérfluo, é essencial. Muitos desses produtos têm uma carga até de 50% de impostos. Ou seja, se determinado produto vale R$ 10, 5 vai de imposto para o governo. Então, se o Lula quer verdadeiramente que o preço dos alimentos baixe, eu não sou economista, estou repetindo, mas vou dar a dica. Reveja o valor dos impostos desses produtos. Vê o que é necessário, vê o que é essencial, vê o que é mais urgente e comum no prato dos brasileiros e procure, simples assim, baixar o imposto, a parte que fica com o governo. Querer botar a culpa no comerciante é desonestidade intelectual do presidente. Ele sabe que a culpa é única e exclusiva dele. Só ele, em parceria com o Congresso, tem o poder de fazer com que os preços reduzam. Mas para isso, tem que baixar a carga de impostos. Farinha, arroz, feijão, óleo, trigo, sal, essas coisas do dia a dia do brasileiro, poderia ter um imposto sim, mas no nível mais suave. E, no entanto, não é isso que acontece. É muito fácil Lula, sabendo da realidade, fingir que não sabe, dar uma entrevista jogando para a plateia, jogando para a maioria dos brasileiros que não têm um conhecimento da coisa como verdadeiramente é. Essa é a realidade. O cidadão, quando compra uma lata de óleo no estabelecimento comercial, só de imposto ele paga aí quase 50%.
é o dinheiro que vai para o governo. E já que o governo tem essa preocupação, ele poderia abrir mão de parte daquilo que é dele. Bolsonaro fez isso com alguns produtos. Bolsonaro fez isso com alguns medicamentos. Bolsonaro fez isso até com os combustíveis. E deu certo. O país não quebrou. Muito pelo contrário, a economia girou. É triste estar falando isso do presidente, mas há um ditado que diz: quando os que mandam, perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. Lula não está sendo sincero. Lula sabe que a maioria dos seus eleitores são pessoas desprovidas de informação e que acredita em tudo que se diz. E é por isso que ele fica aí mentindo, falando em cervejinha, picanha, né, e essas bobeiradas todas, que só faz o próprio eleitor dele de otário, e alguns são, porque se não fosse não votaria nele. Então, se quiser baixar o preço dos alimentos, faça isso. Simples assim. Estude uma forma de reduzir a carga tributária, a carga de impostos de alguns alimentos. Eu tenho certeza que o país não vai perder. Não vai. O que não dá é vendo o Lula, a cada entrevista, botando a culpa nos outros, como sempre. Sempre botando a culpa nos outros. A culpa nunca é dele. Na verdade, o governo Lula é um castigo para o Brasil e eu nem sei o que o nosso povo fez para receber um castigo tão grande. E de lembrar que falta aí 1 ano, quase 2 anos de governo. A gente vai ter que suportar esse governo mentindo, destruindo, explorando, solapando, dilapidando o Estado brasileiro. Mais quase 2 anos. E eu tenho dito e repito, o governo Lula é um governo natimorto, já nasceu morto. E que se encontra em profundo estado de decomposição. Está podre, faltando enterrar.